feminicídio, violência dentro de casa, etc. Há pelo menos outras 90 e poucas pessoas que morrem por outras razões. Algumas morrem em conflito com a polícia. Um número pequeno, coisa de 15% disso aí. Outras tantas morrem através do latrocínio. Outras morrem basicamente por conflitos entre facções. Nós temos que ter um olhar muito grande para todos esses outros temas, dado que estatisticamente também são relevantes. Eu poderia ali, até dava vontade na hora, falar assim, mas vocês não se preocupam com os outros 90 e poucos que estão morrendo? Né, as vidas negras desses rapazes, mas não é o ponto. Porque do ponto de vista da violência contra a mulher, existe bastante. Mulheres são vítimas muitas vezes preferenciais num assalto à mão armada, que não termina num latrocínio, mas elas vivem com medo. Há muita violência contra a mulher que acontece em casa que não é reportada, que é em alguma medida naturalizada. Então eu preferi por tratar desse assunto e explicar o funcionamento disso dentro do livro amarelo. Porque as pessoas falam, mas você não tá falando disso? Eu falei, não falo disso, assim como eu não falo disso, não falo de maneira enfática do saneamento, porque são políticas que envolvem municípios e estados. E nós temos ao nosso regramento para municípios e estados, que é a Lei de Responsabilidade Gerencial. E eu quero falar dela agora, porque todo mundo falou, Renan, quais são os seus critérios? Quais são os KPIs? E eu vou colocar aqui hoje na nossa live pronunciamento quais são os indicadores que nós vamos exigir dos municípios e depois dos estados para eles se qualificarem a receber mais recursos ou para, caso não atingindo essas metas, os seus respectivos líderes do executivo, prefeitos e depois governadores não possam concorrer às eleições seguintes. Que é isso que vai determinar tanto, vamos dizer, o elemento de premiação quanto o elemento de punição. Antes de entrar neles, senhor Rafa Almeida Riso, quantas pessoas nós temos ao vivo? 22 no YouTube. TikTok temos... Não, Instagram temos 500, TikTok temos 2. Então temos quase 25 mil pessoas ao vivo. Ao vivo nas suas redes pessoais. Ok. Vamos lá. Acho que é um bom número. Vamos lá. Quais são os 10 indicadores? Haverá outros, mas quais são os 10 indicadores principais que nós vamos propor junto ao Congresso Nacional para serem alvo da atuação dos nossos comissários nos municípios e que contarão com indicadores, contarão com painéis muito claros, que inclusive terão uma transparência total. E até vou comentar um negócio, o presidente da República em pessoa, todos os meses vai premiar os melhores administradores públicos. Então os prefeitos das melhores cidades vão se encontrar com o presidente da República, tão logo eles batam a pontuação mais alta num determinado período de tempo. Se a gente conseguir oferir isso mensalmente, melhor, mas o ideal será anualmente. E aí nós vamos dar prêmios para essas cidades, vamos inaugurar obras nessas cidades, o presidente da República vai nessas cidades participar de inaugurações, ou seja, nós vamos criar um clima fértil para que bons prefeitos, bons administradores públicos entendam que atingir objetivos os premia. Então, e não importa o partido, se um membro de um partido que eu não concordo ideologicamente atingir essas metas, ele vai estar fazendo bem pro Brasil, logo o presidente da República tem que apoiá-lo. Somos ou não somos patriotas nesse sentido? Vamos lá. Primeiro indicador de desempenho. Taxa de ocupação formal sobre população em idade ativa contra a proporção de domicílios dependentes de transferência. Veja só, se nós aumentarmos o número de pessoas que estão trabalhando formalmente, e nós vamos incluir não apenas CLT, mas MEI, aí no meio, todo mundo que estiver trabalhando, todo mundo que abrir uma empresa, todo mundo que for CLT, se você aumentar esta taxa, ou seja, a atividade econômica no município aumentou e as pessoas estão vivendo de acordo com suas próprias pernas e não dependendo do Estado, este será o indicador. Por quê? Nós temos que fazer os prefeitos pularem, ficarem quebrando a cabeça para aumentar o número de pessoas que não dependem do Estado para sobreviver. Isso vai melhorar inclusive a qualidade da representação, porque pessoas autônomas não votam em políticos que precisam dar dinheiro para elas, dar um carguinho, e elas votam melhor. Pauta número 2, indicador número 2. Percentual do valor adicionado municipal que não vem da administração pública. Olha só que legal. O percentual de recursos oriundos justamente de atividades que não vêm da administração pública que aumente. Isso vai significar atividade econômica maior, isso vai significar arrecadação também maior e independência maior por parte do município. Número 3. Percentual de crianças alfabetizadas ao fim do segundo ano. Então, ao final do segundo ano, nessa avaliação, o número de crianças devidamente alfabetizadas. Porque o alfabetizado não é só escrever o próprio nome. Nós vamos ter testes muito sérios de alfabetização, porque o nosso governo será o governo da alfabetização. E olha que triste. Nós estamos em 2026 e o foco do governo brasileiro tem que ser em alfabetizar suas crianças. Essa era uma pauta do começo do século XX. É uma pauta de 100 anos atrás. A gente piorou porque a gente ficou inventando moda. A gente não trata mais as escolas como lugares em que você educa pessoas. E 2, você fica testando estratégias de alfabetização alternativas que não funcionaram. As crianças hoje estão semi-alfabetizadas. 4,
Cobertura de creche e pré-escola. Matrículas de 0 a 5 anos sobre população da faixa. Meio óbvio, né? Nós temos que ter vagas em creche, nós temos que ter estrutura de escola. O dinheiro já existe. O dinheiro já existe, os fundos nacionais já existem para isso. É apenas executar direito, colocar bons professores e fazer acontecer. É o básico. Isso tem um efeito também de ajudar a creche, ajudar a mãe, especialmente a mãe solteira, que tá todo mundo falando aí. Pois bem, ela vai ter um local onde ela vai poder deixar seus filhos tendo uma boa alimentação enquanto trabalha. Outra pauta, número 5. Percentual da população em domicílio precário ou aglomerado subnormal. A vulga favela. Se você reduz o percentual de pessoas sem domicílio ou morando em favela, você ganha pontos. Ou seja, o prefeito terá, vamos dizer, um objetivo claro de não favelizar a sociedade. E isso é muito importante, especialmente em lugares hoje do centro-oeste, sudeste, ou algumas determinadas regiões do nordeste. Entenda uma coisa. Prefeitos e vereadores para ganhar a eleição, eles adotam uma prática que favoriza as suas cidades, que é trazer gente de fora, fazem uma ocupação, e aí aquelas pessoas que vêm, às vezes são 200, 300 pessoas, elas determinam o resultado de uma eleição numa cidade pequena. Em cidades pequenas tem gente que ganha eleição para vereador com 400 votos, com 800 votos, e a favelização vira um instrumento. Muita gente, as cidades, assim, centenas, quiçá milhares de cidades ao redor do Brasil trabalham com isso. Então, mesmo em cidades pequenas que não são altamente favelizadas, o prefeito passa a ter o estímulo contrário. Ele só vai poder concorrer à eleição se ele diminui o grau de favelização. Isso é uma forma de tornar nossas cidades melhores e mais bonitas. Outro ponto. 6. Percentual de domicílios com coleta e tratamento de esgoto. Meio óbvio. Hoje, recursos que são enviados por emendas são gastos com todas as bobeiras possíveis e o básico, fornecimento de esgoto e água, é negligenciado. Isso aqui é um tema que é central. E veja só, eu já falei na minha campanha, na minha pré-campanha tantas vezes, o segundo vídeo meu que mais viralizou é lá em Melgaço, na Ilha de Marajó. Então isso, respondendo a nossa amiga Natuza, que eu falei ontem, mas coloco aqui, o tema do saneamento básico foi muito, mas muito falado. Já passou o marco do saneamento, há um marco legal que passou no governo anterior do Bolsonaro. Com esse marco legal, o governo federal fez o trabalho dele. Ele tem que agora diminuir juros para ver mais espaço para investimento. E agora os consórcios municipais podem construir suas políticas de saneamento. O que a gente vai cobrar? Que o prefeito execute política de saneamento. Saneamento não dá tanto voto porque é obra debaixo da terra. A obra debaixo da terra não é vista, e não sendo vista, o prefeito populista não consegue se promover. Nós vamos fazer o contrário. Né? Ele vai ter que fazer, senão ele vai perder direito político dele. Isto é absolutamente fundamental. 7. Homicídios dolosos por 100 mil habitantes. Meio óbvio. Seu município tem que reduzir sua taxa de mortos por crimes violentos. Isso já junta com o 8. Roubos por 100 mil habitantes. Ah, mas isso é política do governador. O prefeito atua. Prefeito que instala sistema de câmera, prefeito que monta sua política municipal, polícia municipal, prefeito que monta uma política dentro das escolas para poder ver quem é o menino problemático que vai cair na mão do crime. O prefeito tem que ter uma visão holística na sua administração para impedir o surgimento do crime. Prefeito que desfaveliza, todas essas coisas estão interligadas. Prefeito que mantém rua limpa, que mantém a rua ordeira, que não deixa funkeiro ficar fazendo barulho. Esse tipo de prefeito evita o ecossistema que faz o crime surgir. 9. Internações e atendimentos hospitalares por agressão contra mulheres por 100 mil habitantes. Ora, este aqui é justamente o tema que envolve o feminicídio e que envolve a violência contra a mulher. Nem toda violência contra a mulher vira um feminicídio, mas todo feminicídio é uma violência contra a mulher. Existem muitos casos de violência contra a mulher não reportados, especialmente nos interiores. Não existe plantão de defensoria pública na maior parte das cidades para a mulher poder recorrer. A mulher não tem condição, especialmente se pobre, em pagar um advogado para conseguir uma medida protetiva, ou às vezes conseguir um despacho com o juiz correndo. Os municípios têm que fornecer isso, e os municípios têm que criar estruturas que façam com que este tipo de crime se reduza. E como? Não pelo número do reporte, porque olha só um problema que a gente tem no Brasil. Para o Brasil melhorar nesse tema, ele vai ter que aumentar as notificações de cometimento de crime, para assim ele baixar as internações e as ocorrências hospitalares da agressão. Para conseguir fazer as duas coisas, a gente vai precisar aumentar a consciência sobre esse tema. Por isso que este tema sempre esteve lá como uma das 10 medidas. E a 10ª, tempo médio de espera para consulta especializada e exame. Isso vai afetar especialmente cidades em que tem policlínicas e clínicas que organizam esses exames. Tá? Mas cidades menores que têm fila no atendimento das UBSs também serão alvo desse tipo de política. Esses são alguns dos principais indicadores. Haverá mais indicadores? Sim, mas esses são os indicadores determinantes para envio de emendas, para pontuação
para obter fundo partidário eleitoral e desta maneira também para a qualificação dos prefeitos para poder participar da reeleição ou eventualmente perder seus direitos políticos, tá? Isso aqui é a base da lei de responsabilidade gerencial. Uma coisa também, você fala, mas como é que o prefeito vai fazer isso? Às vezes tem prefeito que não sabe. Não, por isso nós vamos enviar comissários nas cidades com as políticas públicas pré-prontas. Então às vezes você tem um município pequeno, que fala, mas como é que eu vou fazer minha política de saneamento? Eu não tenho recurso para falar com a iniciativa privada para fazer esse projeto. Fica tranquilo, nós vamos juntar 10 cidades aqui na região, nós vamos juntar os comissários das 10 cidades, nós vamos fazer um consórcio intermunicipal para fornecimento de água e esgoto. Ah, eu não sei como é que eu faço uma política de alfabetização bem feita. Fica tranquilo, nós vamos trazer os especialistas na área, nós vamos montar a política de alfabetização para você. Ah, e como é que eu faço esse programa de instalação de câmeras na cidade? Olha, nós vamos arrumar um financiamento para você, tá? Nós vamos fazer uma política de cooperação com os outros municípios e vamos trazer inclusive recurso federal para isso. Ah, nós vamos auxiliá-los a conseguir isso. O objetivo é melhorar a gestão como um todo. E fazer com que ele não gaste com besteira. Ele, agora eu vou fazer uma praça com o nome da minha tia, que foi prefeita. Não vai fazer a praça. Não vai rolar praça. Você vai fazer água. Você vai botar fornecimento de água. Não, mas a praça é Praça Dona Zuleide Barbacena. Não vai ter a Praça Zuleide Barbacena. Desculpa. Não é hora da Praça Zuleide Barbacena. Haverá hora da praça, mas não é agora. Simples assim. Assim a gente vai desmontando a lógica do Centrão. E aí o deputado lá do Centrão, o deputado João do Centrão, ele vai, quando vai, quero mandar minha emenda. Ah, sua emenda tá indo lá pro consórcio de esgoto que vai tocar ali na região. Ah, não, mas eu quero fazer a Praça Zuleide Barbacena. Não, você não vai inaugurar a Praça Zuleide Barbacena. Sua emenda será condicionada às políticas que funcionam. Essa é a lógica da lei de responsabilidade gerencial. Ok, amigos? Riso, mais algum tema? Eu tenho uma reunião agora. Eu queria falar do aplicativo da Missão, que tá com o QR Code na tela, Renan. app.missão.org.br. Vou liberar já 1000 códigos para as pessoas entrarem. E um código especial para a pessoa preencher, quem assistiu essa live, para ganhar pontos a mais. Pode ser? Perfeito. Perfeito? Maravilhoso. Fiquem espertos, baixem, apontem o celular para o QR Code. app.missão.org.br. Posso falar o código, pessoal? Estão prontos? Pode. Código Caesar, né? Caesar para entrar no aplicativo. Eu vou botar ele uma vez no chat. É isso, meus amigos. Muito obrigado a todos. Ah, pera, mais uma... Pera, temos mais um anúncio para fazer aqui. Ah, vamos lá, meus amigos. Lá a gente tá com uma prova, um teste que nós vamos dar pontuação lá no aplicativo agora para vocês. Vocês vão lá no aplicativo e a frase código que vocês vão colocar lá é Alea jacta est. Alea jacta est, que está em latim, tá? Vocês sabem de quem é essa famosa frase, né? Pelo amor de Deus, se vocês não souberem, vocês são uns chongos, tá? Sorte está lançada, tá bom? Bora. Vocês vão lançar esta frase lá no aplicativo e vocês vão ganhar os pontos referentes a essa pequena missão. Então, quem assistiu a live até o fim vai ganhar pontuação no nosso aplicativo. Gostaram? Então, bora todo mundo. Só Alea jacta est. Acabei de ganhar 300 pontos com isso. Ganhou? Ganhei. Então ali é só colocar, bora, vão lá pro aplicativo, acessem já e ganhem seus pontos e vamos ganhar essa bagaça. Obrigado a todos. Vamos registrar isso aqui ou não? Vamos lá. Vai ter que terminar agora, vai, Riso. Vamos lá. Vai ter iPhone. No meu governo você será magro e saudável. No meu governo você vai ter o meio de transporte que você sempre sonhou em ter. No meu governo você vai comer as coisas que você quer. Isso pode incluir picanha. No meu governo iPhones e picanha serão naturais, porque é isso que países que crescem têm. E não é isso que você teve nos últimos anos com o PT. O Renan Santos está vendendo uma ilusão para você. No Brasil é que o trabalhador paga imposto e os ricos que ele defende Faria Lima, não pagam imposto. E o Lula quis colocar imposto sobre lucros de dividendo, quis fazer uma tabela de imposto de renda, mas a bancada que apoia o Renan Santos não apoiou. E o Lula deu isenção de imposto de renda para você, tirou o IVA da cesta básica. E o Lula agora está dando crédito para você comprar a tua moto elétrica, a tua bicicleta elétrica. Então, não vá nessa conversa. Os ricos têm que pagar imposto. Por isso que 80% dos brasileiros apoiam cobrar imposto dos BBB, Bets, bancos e bilionários. E 84% dos jovens querem o fim da escada 6x1. Pergunta para ele qual é a posição sobre a escada 6x1. Não acredite. Dirceuzão, todo mundo sabe minha opinião, porque eu não escondo minha opinião. Né? 2, você não respondeu o que eu falei lá no vídeo. O seu governo diminuiu a capacidade de compra do brasileiro. Não fica fingindo. Tá mais difícil para as pessoas comprarem celulares,
comprarem produtos, porque o poder de compra nosso só diminui, os juros estão um absurdo. E você, não sou eu que falo, você mesmo fala. O próprio Dirceu que fala que os juros estão muito altos, né? Lógico, vocês estão quebrando o Brasil. Para de